Oi, gente! Vamos para mais uma aulinha de filosofia. Nossa última aulinha de filosofia, prova, né? Para a prova, a gente vai ter para o simulado, mas enfim, para a prova, né? A nossa última, né? Vamos que vamos. Então, tá todo mundo aí? Manda um oi no chat. Sim, sim. Novo. Vamos embora. Então, gente, a nossa aula é sobre silogismo categórico, certo? Silogismo categórico, beleza? Bem, o nosso queridíssimo Aristóteles, né? Ele meio que desenvolveu essa primícia aí do silogismo. Ok? Rapidinho, gente, só um minutinho. Certo? E aí, né? Bora começar. Vamos embora. Todo mundo aí? Let's go, hein? Ó, o silogismo, né, teoria fundada aí pelo Aristóteles, né, ele basicamente, pessoal, o que o silogismo vai ser, né, cara? O silogismo ele vai ser basicamente uma forma de argumentação, tá? Uma argumentação que ela é lógica, por isso que também é chamado de lógica, né, o conteúdo, lógica aristotélica. E o silogismo, né, ele é uma forma de argumento lógico em que ele vai ter uma conclusão, certo? Uma conclusão derivada a partir de duas premissas dadas, certo? Então ele vai dar uma premissa, ele vai dar outra premissa e assim ele vai dar a conclusão. Primeiro, ele vai dar a premissa maior e logo após ele vai dar a premissa menor e vai vir com a conclusão, certo? A premissa maior, né, dependendo de tipo do silogismo, vai ser uma preposição geral ou particular, e a premissa maior vai ser uma preposição mais específica que está relacionada à premissa maior, ou vai ser uma geral, né, em relação a particular, né? Isso é o que já estabelece, né, a diferença entre indução e dedução, mas depois a gente vai aprofundar isso aí. E a conclusão, que é a preposição, é a relação, né? É a dedução, tipo, não é a dedução, porque, enfim, mas é basicamente a síntese, né? A conclusão dessas duas premissas trazidas pra gente, certo? Então é basicamente isso. Luana, né, ela montou lá pra gente, né, o mapeamento, né, que tipo, é basicamente assim, uma coisa meio assim, né? Enfim, mas a gente não vai usar isso aqui não. Como vocês podem ver, eu não sou lá aqueles é, melhor para desenhar. Mas basicamente a gente vai ter a premissa maior, né? Deixa eu vir aqui para baixo, que aqui embaixo tem mais espaço. Ó. A gente vai ter a premissa maior, a gente vai ter a premissa menor e a gente vai ter a conclusão, certo? Basicamente é isso aí. A premissa maior, ele basicamente vai ser o sujeito, né? O maior vai ser o sujeito, trazendo mais para tipo um lado com que a gente consiga entender, certo? Tipo, trazendo, bora tentar colocar, por exemplo, na área do português. Então, se a gente meio que estruturasse, basicamente a nossa premissa maior seria o sujeito, né? Tipo, o principal daquela argumentação. O menor é basicamente o predicado, ou seja, sobre o que vai ser relacionado a esse sujeito. E a conclusão, e a conclusão é o que vai estar inserido ali.
Além, gente, isso tanto a premissa maior vai ter o termo maior, né? Isso é do termo maior, que ele vai ser o sujeito. E a premissa menor vai ter o termo menor. Menor. E além do termo maior e do termo menor, a gente também tem o termo médio. Médio. Certo? O termo médio. E o termo médio, pessoal, ele vai aparecer tanto na primícia maior, tanto na primícia menor, certo? E para que esse termo médio ele vai servir? Para fazer justamente essa relação. Ele vai servir para conectar esse termo com esse termo, certo? Então a conexão, a correlação entre o termo maior e o termo menor é o termo médio. Beleza? Então, tipo, bora lá, bora usar aqui um logismo pra gente tentar entender essa bagunça, que eu não entendi nada que tu falou, foi grego pra mim. Bora colocar aqui, então, um silogismo, um dos mais famosos aí, que é todos os humanos são mortais, né? Bora usar esse silogismo aí. Todos os humanos são mortais. Sócrates é humano. Portanto, Sócrates é mortal. Ó, é porque não dá. Aí, deixa eu. Cadê? Não. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu trazer pra cá. Ó. Aqui. Todos os humanos são mortais. Foi a primeira premissa. Segunda. Sócrates é humano. Portanto, Sócrates é mortal. Pronto. Eita. É mortal. Pronto. Todos os humanos são mortais. Sócrates é humano, portanto, Sócrates é mortal. Certo? Qual vai ser a nossa primícia maior? A nossa primícia maior vai ser todos os humanos são mortais. Essa vai ser a nossa primícia maior. Qual vai ser a nossa primícia menor? Sócrates é humano. Primícia menor. Sócrates é humano. E qual vai ser a nossa conclusão? Portanto, Sócrates é mortal, né, gente? A conclusão é muito fácil da gente perceber por causa do quê? Por causa do conectivo, né, gente? Normalmente a conclusão, ela vai... Normalmente não. Sempre a conclusão, ela vai começar com conectivo. Vai ter o conectivo, portanto, assim, então, logo. Dá pra gente perceber que ali é um termo conclusivo. Beleza? E em relação aos termos, né? Dentro daqui, quem vai ser o termo menor? O termo menor, ele sempre vai estar na primícia menor. Então, o termo menor aqui vai ser Sócrates. Sócrates é o nosso termo menor. Nosso menor. Tá vendo que é fácil de identificar? Na nossa primícia menor, vai ter o nosso termo menor. E adivinhe, na nossa primícia maior, a gente vai ter o nosso termo maior. E qual é o nosso termo maior? É mortais. Mortais. Termo maior. Nosso termo maior. Certo? Nosso termo maior. E o nosso termo médio. Como eu disse para vocês, o nosso termo médio, ele tanto vai ser... O nosso termo médio, ele vai ser para ligar tanto o nosso termo menor, tanto o nosso termo maior. E normalmente o termo médio, ele tanto vai estar presente na primícia maior, que é essa daqui, quanto na primícia menor. Então, tipo assim, vocês analisando aí, bora ver se vocês estão prestando atenção, bora ver se estão ligados. Qual é o termo médio?
olha o que eu falei. O termo médio, normalmente ele está tanto presente na primícia menor e tanto na primícia maior. E além disso, é ele que vai interligar, que vai fazer a conexão entre o termo médio, entre o termo menor e o termo maior. Quem que seria o meu termo médio? E aí? Bote aí no chat. Ó, todos os humanos são mortais. Sócrates é humano, portanto, Sócrates é mortal. Humano, pessoal, isso aí. Humano é o nosso termo médio. Termo médio. Viu que deu para perceber que é o humano que está ligando tanto o nosso termo menor, tanto o nosso termo maior. E ele apareceu tanto na primícia maior, quanto na primícia menor. Entende essa relação? Deu para ver que é ele que faz essa conexão. Ó. Todos os humanos são mortais. Sócrates é humano. Todos os humanos são o quê? Mortais. Sócrates é humano. Então, humano é o nosso termo médio. Certo? E o nosso termo maior é mortais, presente na nossa primícia maior. E o nosso termo menor é quem? Sócrates, presente na primícia menor. E aí, como eu disse para vocês, ó, o termo maior normalmente ele vai ser o sujeito, que é o nosso termo mortais, sabe? Mortais. Mas mortais é o quê? Quem é que está sendo meio que sujeitado aqui a mortais? Sócrates, que é justamente o nosso termo menor, que é justamente como se fosse o nosso predicado, sabe? Então, tipo assim, é como eu disse, faz meio que uma relaçãozinha de português. Não é português, sabe? Porque, Cássio, predicado aqui não é mortal. Predicado aqui é Sócrates, como assim? Mas só que a gente não tá falando de gramática aqui, sabe? E sim tá falando dessa relação, que tipo, o principal não é Sócrates. O principal é mortal, porque mortal é Sócrates, certo? Sócrates é como se ele está se sujeitando ao termo maior. Ele está se sujeitando à mortalidade. Por quê? Porque ele é humano. Entende? Então a gente tem que fazer muito, pessoal, essa relação. Uma coisa que a gente sempre fica muito na dúvida, né, é sobre extrapolar as questões. Extrapolar as questões. Sendo que esse assunto, ele é pra gente extrapolar. Quando vocês tiver um silogismo lá, vocês têm que, tipo, começar a fazer a pergunta, tipo, tem que começar a fazer perguntas para esse silogismo, sabe? Então, tipo assim, a gente vai ver, por exemplo, falácias aqui, que são silogismos errados, silogismos que, tipo, não seguem a coerência. Então, tipo, como é que a gente descobre isso, Cássio? É a gente analisando esse silogismo, sabe? Então, tipo assim, a gente tem que realmente forçar, sabe, essa compreensão, esse entendimento maior, beleza? Então é isso, todos os humanos são mortais, Sócrates é humano, portanto Sócrates é mortal. Então, só reformulando tudo, a gente vai ter o nosso silogismo, que ele vai trazer, né, como argumentação, três proposições interligadas, né, entre entre as três, duas primícias, uma maior, outra menor, e a terceira é a nossa conclusão. Beleza? Beleza? De boa? Beleza. Pronto. Dentro do nosso silogismo, a gente vai ter dois principais, certo? Dois principais. Um que, tipo assim, é bom a gente saber, e outro que é quando ele dá errado, que é a falácia. Sendo que, bora focar nos dois principais agora, que é a nossa dedução e a indução, certo? A dedução, pessoal, normalmente ela vai ser jogada para o próprio silogismo. Quando o silogismo ele é explicado, ele é meio que tipo já colocado como uma dedução, sabe? Então, tipo, normalmente quando vocês forem ver dedução, é como se a própria dedução fosse a lógica dedutiva, sabe? Sendo que isso a gente sabe que o silogismo, ele tanto vai ter
o dedutivo, tanto vai ter a lógica indutiva, né? Pronto. E aí, mas o que vai diferenciar isso? É a forma que ele vai se apresentar pra gente. Primeiro vai ter a lógica dedutiva, certo? A lógica dedutiva, pessoal, ela vai partir de um geral, ou seja, ela vai generalizar. Ela vai colocar um elemento em conjunto, um elemento em geral, para aí sim especificar esse elemento geral, certo? Então ele vai sair do geral e vai ir para o particular, ok? Pontos importantes sobre a lógica dedutiva. Primeiro, a lógica dedutiva, ela organiza um conhecimento existente. Ou seja, ela não induz a um novo conhecimento, e sim a uma conclusão. Ela não vai induzir a algo novo. Ela não vai criar uma nova ideia, sabe? Um novo pensamento, e sim a uma conclusão, a uma síntese do pensamento que foi criado, certo? Então ele vai trazer ali as duas primícias pra gente, uma primícia e a primeira primícia e a segunda primícia, e na terceira primícia ele meio que tipo vai trazer uma conclusão daquela relação que ele fez, certo? Então a lógica dedutiva, ela vai partir do geral e vai ir para o particular. Ela vai partir da generalização e vai ir para a especificação. E além disso, ela organiza o conhecimento já existente, ou seja, ela não induz a um novo conhecimento, e sim a uma conclusão. Beleza? Bora colocar isso na prática e bora ver se vocês pegaram. Ó, o silogismo determina um argumento formado por três proposições que estão interligadas: a primícia maior, a primícia menor e a conclusão. Na filosofia, o silogismo é uma doutrina pertencente à lógica aristotélica e que organiza a forma de pensar. Aristóteles utilizou esse modo nos estudos de argumentação lógica. Vejamos exemplos de um silogismo. Todo. Olha essa palavra, gente. O que vai matar a questão de vocês é esse todo. É esse todo. Todo, tudo. Todas essas palavras indefinidas que generalizam, marquem ela, sabe? Marquem ela. E dependendo da localização que ela vai estar, pode ser tanto dedutivo ou pode ser indutivo. Como aqui tá vindo no início, eu quero saber a resposta de vocês. Isso vai ser uma indução ou uma dedução? Bora ver. Bora primeiro ler o silogismo aqui. Todo brasileiro é sul-americano. Todo nordestino é brasileiro. Logo, todo nordestino é sul-americano. Como é classificado esse tipo de silogismo? E aí? Uma dedução. Tá partindo de uma generalização e tá partindo de uma generalização e tá indo para uma especificação. E essa especificação vem pra gente em forma de quê? De uma conclusão. Então vê que tipo ele não tá criando um novo conhecimento, ele não tá induzindo um novo conhecimento. E sim ele tá induzindo uma conclusão entre termos já existentes, certo? Então é uma dedução. Ele parte do geral e vai para uma especificação. Olha a posição do todo vindo em primeiro, certo? Então, uma dedução. É muito importante, gente. Analise. Quando vier todo, tudo, todos, analisem nenhum. Analisem a posição, beleza? A posição. Vamos para essa outra aqui. Ó. O pinguim é branco e preto. Alguns filmes antigos são brancos e pretos. Portanto, alguns pinguins são filmes antigos. Lógica. Outro ponto fraco dos pinguins. Silogismo é uma estrutura lógica que designa uma forma de raciocínio dedutivo. Aí, ó, tá vendo? Normalmente o silogismo ele é jogado já diretamente para o raciocínio
dedutivo, sabe? E que depois que é meio que separado o pensamento indutivo, que exemplifica no cartoon. Mas enfim, assinale a alternativa que apresenta a estrutura tradicional pela qual o silogismo é formado. E aí, gente? A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E? Qual é a estrutura do silogismo? Isso aí. Duas premissas, uma maior e outra menor, e uma conclusão que segue delas. Beleza? E as demais estão todas erradas. Mas deu para entender esse contexto geral do silogismo. Duas premissas, uma maior, outra menor, sempre uma maior e outra menor, uma trazendo o termo maior e outra trazendo o termo menor. Entre elas vai estar o termo médio, né, ou termo intermediário, em que vai conectar as duas, certo? E a terceira como a nossa conclusão, que vai partir delas duas, ok? Como aqui, ó, o pinguim é branco e preto. Alguns filmes antigos são branco e pretos, portanto, alguns pinguins são filmes antigos, certo? Ok? Vamos seguir. Como eu disse para vocês, pessoal, vai ter alguns, né? Antes da gente ir para essa parte. Não, bora pra seguir. Pronto, a gente viu o dedutivo, né? Bora ver agora a indução. O dedutivo, a gente sabe que ele vai partir do geral e vai para o particular. Vai partir da generalização e vai para a especificação. Já o indutivo, pessoal, ele é ao contrário. Ele vai partir da especificação e vai ir para um geral. Ele vai partir da especificação e vai ir para um geral, certo? Sendo que nessa especificação, para ela ser validada, ela tem que trazer dados suficientes, ou seja, ela tem que ser apresentada de forma enumerada, certo? De forma enumerada. Para que, tipo, meio que tem que trazer dados suficientes dessa especificação, para que assim essa especificação passe para um geral, sabe? Tipo, não só pode ser algo específico e partir para o geral, como é, por exemplo, no dedutivo. Dá para ver que tipo, é um processo rápido, é um processo só. Aqui parte do geral, ó, aqui parte do geral e vai direto para o específico. Sendo que no indutivo não. No indutivo, deixa eu vir aqui para ajudar anotações. No indutivo, a gente vai partir do específico ou do particular para o geral. Sendo que nesse meio aqui, a gente tem que ter dados enumerados dessa particularidade, desse termo específico, para que assim ele possa ir para um geral, para que assim um geral seja formulado. Beleza? Deu para entender? Vamos para a questão?
Vamos pra questão. Quero ver. Bora ver. Documentação. Pronto, bora aqui. Essa daqui. Eu apresentei a dedução e a indução. Apresentei os dois para vocês. E agora eu quero ver se vocês conseguem. Esse aqui pode ser tanto o caso de dedução como o caso de indução. Eu quero ver se vocês conseguem identificar, certo? A indução. A questão é assim. Analise o seguinte argumento. Se um grande número de A's foi observado sobre ampla variedade de condições, e se todos esses A's observados possuíam, sem exceção, a propriedade B, então todos os A's têm a propriedade B. E aí ele vai dar uma jogadinha pra gente. Tome-se como exemplo para o enunciado acima o ponto da ebulição da água. Aí ele vai dar. Sempre que observamos a água ferver, A, isso acontece a 100 graus centígrados. Propriedade B. Portanto, pode-se concluir que a água e qualquer água encontrada na Terra ferve a 100 graus centígrados. Olha a generalização. Ele está generalizando no final que qualquer água encontrada na Terra vai ferver a 100 graus. Sendo que para isso ele trouxe para a gente uma especificação. Qual foi a especificação? Que a água ferve. A água ferve. Mas só que para ele trazer dessa especificação até a generalização, ele trouxe que trazer o quê? Ele trouxe que trazer um dado. Ele trouxe que trazer uma enumeração. Ele trouxe que meio que apresentar algo que relacione com essa água. Isso acontece a 100 graus centígrados. E aí sim, quando ele dá essa estabilidade, quando ele dá meio que essa preposição aqui, não preposição, mas tipo, quando ele dá isso aqui pra gente, sabe? Essa primícia pra gente, aí sim a gente pode trazer uma generalização pra água. É como se, tipo assim, você tá com algo específico, mas para você tornar algo específico em uma generalização, você tem que dar uma característica para esse algo específico. Tá ligado? Então, tipo, por exemplo, um xarope. Um xarope é para gripe. Xarope é para gripe. Um xarope é para gripe. Algo específico. Eu quero generalizar esse xarope. Aí eu digo, esse xarope é para gripe. Mas esse xarope é para gripe. A gripe, ela é parecida, podemos assim dizer, parecida com outros vírus, como por exemplo, a gripe apresenta sintomas parecidos ou iguais de outras doenças, como sei lá, como resfriado, como Covid, sabe? Como resfriado e como Covid. Ele vai fechar. Portanto, pode-se concluir que o xarope ele é bom para as doenças virais. Tá vendo que tipo assim, ele trouxe um termo específico, o xarope. Sendo que para ele tornar esse xarope uma generalização, ele teve que dar uma característica, ele teve que trazer um dado para esse xarope, sabe? Ou um dado para algo que esse xarope foi relacionado.
Entende? Que é justamente o que ele diz aqui, ó. Acontece, ele diz aqui, ó, isso acontece a 100 graus centígrados. O quê? O que isso acontece? A água ferver. Então ele está trazendo um dado, ele tá não é uma enumeração exata, mas ele está trazendo um dado que sobre essa água ferver. E quando ele traz um dado sobre essa água ferver, aí sim eu posso trazer uma generalização sobre essa água. Portanto, pode-se concluir que a água e qualquer água encontrada na Terra ferve a 100 graus centígrados, propriedade B. Entendeu? Esse sempre no começo não pode ser dedução, não. Então, mas só que tem que olhar o elemento. Esse sempre não está relacionado com o termo principal. Qual é o termo principal aí? É a água a ferver, sabe? Ele não está dizendo que a água ferve sempre, entende? Ele está dizendo, ele está relacionado sempre à observação. Olha a relação que ele dá, entende? E mesmo assim, mesmo que tipo, o sempre tivesse em relação com a água a ferver, não necessariamente é uma generalização, sabe? Uma generalização vai vir mais acompanhada de qualquer, de todos, de tudo, talvez até mesmo de nenhum, porque você está generalizando. É tipo, pergunta para você mesmo. Quando eu quero generalizar algo, eu falo o quê? Nenhuma pessoa é igual a mim. Todo mundo faz isso menos eu. Olha, sabe? Olha os termos, entende? E sempre, não necessariamente vai fazer esse papel de uma generalização, beleza? Então, cuidado com os termos. Não é todo termo que vai dar essa generalização, não. E também cuidado com que o termo ele está se relacionando dentro da premissa. Beleza? Então aqui, pessoal, olha o que ele está fazendo. Ele está trazendo uma especificação e depois está generalizando ela. Como que a gente pode classificar esse tipo de argumento? E aí? Seria a letra C, indução. Isso aí, está. Quem colocou aí também no chat, letra C é a indução. Por que não dedução? Porque a dedução é ao contrário. A dedução ela vai trazer uma generalização e dessa generalização ela vai trazer uma especificação. Beleza? Pronto. Agora que a gente já viu indução, dedução, tem outra coisa que eu queria ver com vocês. O silogismo, pessoal. O silogismo, ele pode ser averiguado ou não averiguado, certo? Ou seja, ele pode dar como falso ou ele pode dar como verdadeiro. Se for verdadeiro, é como se ele fosse válido, certo? Mas quando ele não for válido, a gente vai chamar de uma falácia, ou a gente também vai chamar de sofisma, de sofisma, de sofisma, certo? De falácia ou sofisma. Isso quando o silogismo, né, quando o termo, né, a argumentação ali, ela for errada, quando ela for invalidada, certo? E por que, Cássio, pode ter essa invalidação? O termo, a posição que o termo ele vai estar apresentado pode trazer uma invalidação. Dentro da própria ideia do silogismo, sendo dedutivo ou indutivo, se a generalização for feita de forma errada, também pode dar uma falácia, sabe? Tipo, por exemplo, eu disser assim, um silogismo falso,
a partir de uma generalização. Hum, deixa eu ver. Hum, ó, todo humano faz parte do reino animal. O cachorro também, o cachorro faz parte do reino animal. Logo, o cachorro é um humano. Gente, o cachorro, ele é humano. E é aí onde a gente começa a extrapolar. Porque a gente não só tem que analisar o silogismo como ele próprio, mas tipo trazer, isso tá coerente? Porque a gente tem que lembrar que isso é uma argumentação. Então a gente tem que começar a fazer perguntas para essa argumentação, para a gente ver se tem uma quebra nela, para a gente ver se tem uma falácia nela, sabe? Para a gente ver se tem uma inconsistência nela, uma falha técnica nela, sabe? Para a gente ver se tem algum argumento inconsistente ali dentro. Gente, ok, tá certo. O humano, ele faz parte do reino animal. O cachorro faz parte do reino animal. Mas só que essa conclusão que o, que o humano é um cachorro não está coerente, não está certa, sabe? Então, tá errada. Então, cuidado com isso. Tipo, não só é sobre somente a estrutura. Ah, tá bonitinho ali, né? Tem o termo principal, o termo maior, o termo menor, tem duas primícias e uma conclusão, então tá certo, né? Porque a estruturação tá bonitinha. Não, pessoal, a gente tem que ver se realmente faz sentido. A gente tem que ver se faz lógica, sabe? A gente realmente tem que começar a fazer perguntas para para argumentação feita ali, sabe? Então, muita gente erra nesse assunto, por quê? Porque fica naquela naquele pensamento, eita, eu não posso extrapolar, não posso extrapolar, porque senão, tipo, não, cara, aqui você tem que realmente fazer pergunta para esse argumentação, para ver se tem alguma quebra, para ver se tem alguma lógica dentro dele, beleza? Então, bora para algumas questões para ver se a gente consegue colocar isso aqui em prática. Ó, aqui, ó. Deixa eu. Aqui. Por exemplo, essa daqui. Ó. Considerando a premissa. Considerando a premissa. Se Alcibiades empurrar Sócrates, Sócrates cai. Olha a premissa. Se Alcibiades empurrar Sócrates, Sócrates cai. Isso que ele está dando pra gente. Aí ele diz: analise os seguintes argumentos. Sócrates caiu. Sócrates caiu. Logo, Alcibiades o empurrou. 2. Alcibiades o empurrou. Logo, Sócrates caiu. Sócrates não caiu. Logo, Alcibiades não empurrou. E aí ele está perguntando: é correto dizer que o que consta em. Aí ele quer saber o que é válido, o que é válido, se é válido, se não é válido. Então, bora por eliminativo, né? Eliminatório aqui, bora eliminando. Ó, 1 e 2 são argumentos válidos. 1 e 2. Não, bora começar diferente. Eu quero ver de vocês. Qual de vocês marcariam aí como errada, como a falácia? Queria ver de vocês. Quero já começar com a partir da resposta, porque se eu for por eliminação, eu já vou falar qual é errada, enfim. Aí não vai ter graça, né? Vai, tentem aí vocês, botem aí. Ó. Heloísa já falou, eu acho que foi sobre essa questão, não sei. A primeira. Foi sim, beleza. E aí, gente? Aí, ó, a Heloísa já falou, mais alguém aí pra tentar? Não sabe, minha gente, chuta. Esse é o momento de errar, esse é o momento de se arriscar. D.
aquele negócio que eu Eu falei. acho que eu iria na A. Ah, beleza. Ó, é, esse negócio é como eu disse pra vocês. Vocês têm que começar a fazer pergunta pra a, pra a argumentação feita. Ver se tem lógica, ver se ela é coerente. Já de antemão, a resposta correta é a letra D, certo? Então, vamos analisar cada uma por aqui. Ó, a primeira, por que a primeira ela vai estar errada? Ela diz assim: Sócrates caiu, logo Alcibiades o empurrou. Gente, mas só que olha o que a nossa premissa diz. A nossa premissa diz que se Alcibiades empurrar Sócrates, ou seja, ele está dando uma possibilidade. Se Alcibiades empurrar Sócrates, Sócrates cai. Então talvez possa aqui Alcibiades empurrar Sócrates. E Sócrates ele vai cair com essa empurrada dele. Sendo que olha o que a primeira fala pra gente. Fala que Sócrates caiu. Logo, Alcibiades o empurrou. Mas, gente, e se Sócrates caiu sozinho? E se alguém empurrou Sócrates sem ser Alcibiades? E aí? Aqui ele tá dando um tom de obrigatoriedade. Tem que ser Alcibiades pra Sócrates cair? Não, gente. Esse tom de obrigatoriedade não está expressa na premissa. Então, se não está expressa na premissa, ele dá um tom de probabilidade, de incerteza. Então, essa primeira aqui, ele está colocando que Sócrates só caiu porque foi Alcibiades que o empurrou. Sendo que não, minha gente. Sócrates, ele pode ter caído sozinho. Sócrates pode ter sido empurrado por outro alguém. Cássio, mas tu tá extrapolando. Isso aí não tá dito aí, não. Mas só que é justamente isso. Você tem que se perguntar. Você tem que começar a fazer pergunta para o argumento que foi dado para você, certo? Então, sim, e Sócrates não pode cair sozinho, não? Porque ele não tá dando a obrigatoriedade aqui, ele colocou o se. Se ele colocou o se aqui, é uma probabilidade, é uma incerteza, é uma condição, né? É uma condição que ele tá dando para Sócrates cair. Mas ele não tá dando uma obrigatoriedade, não. E aí é justamente que vem essa alternativa 1. Sócrates caiu. Logo, Alcibiades o empurrou. Ou seja, Sócrates caiu, portanto, né, ele vai concluir que Alcibiades o empurrou, sendo que não. Sócrates ele pode ter caído de diversas outras maneiras, sem que Alcibiades tenha empurrado ele, ok? Sendo que nessa segunda aqui, ó, Alcibiades o empurrou, logo Sócrates caiu. Olha que aqui agora faz sentido, porque Alcibiades ele vai ser o sujeito que vai empurrar Sócrates. E como ele foi o sujeito que empurrou Sócrates, Sócrates ele caiu, como diz aqui. Se Alcibiades empurrar Sócrates, se Alcibiades for o sujeito que empurrar Sócrates, o próprio Sócrates vai cair. E é o que justamente diz a segunda. Alcibiades empurrou Sócrates. E logo, Alcibiades o empurrou. Logo, Sócrates caiu. Beleza? O empurrou. Empurrou quem? Empurrou Sócrates. Beleza? E essa terceira. Sócrates não caiu. Logo, Alcibiades não o empurrou. Por quê? Porque ele dá uma condição aqui pra gente. Se Alcibiades empurrou Sócrates, Sócrates cai. Então, Sócrates, ele não vai cair. Se Alcibiades não empurrar Sócrates. Que é justamente o que ele diz aqui. Sócrates não caiu. Logo, a gente pode deduzir que Alcibiades não empurrou. Diferente dessa primeira aqui. Diferente dessa primeira aqui. Porque essa primeira diz o quê? Que Sócrates caiu. Sócrates caiu. Sendo que, se eu coloco que, portanto, Alcibiades empurrou Sócrates, é como se eu estou delimitando, eu estou obrigatoriamente. Tipo, eu tô colocando uma obrigatoriedade em Sócrates, em que ele só pode cair se Alcibiades empurrar ele. Sendo que não.
Ele pode ter caído sozinho. Alguém pode ter empurrado ele, sabe? Então, tipo, é uma condição. É uma das condições para ele cair, sabe? Então, por isso que essa alternativa 1, ela tá errada. Ela tá errada. Sendo que essa terceira aqui é como se, tipo, Sócrates não caiu. Logo, a gente pode sim entender que Alcibiades não empurrou. Nem empurrou Alcibiades, nem empurrou o vento, nem empurrou Ciclano, nem empurrou Beltrano. Sócrates nem se desestabilizou. Tá vendo que dá pra gente fazer essa relação? Sendo que com o ato de cair, a gente também faz essa relação. Que Sócrates caiu por causa de Alcibiades, por causa de fulano, por causa de Ciclano, por causa do vento. Sócrates pode ter caído por si próprio. Entende? Então, quando a gente coloca essa relação direta aqui, se Sócrates caiu, logo Alcibiades empurrou, a gente vai limitar, beleza? E por isso que a gente vai, por isso que a gente fica só com a segunda e a terceira, e a primeira é uma falácia, ou seja, uma não verdade. Cair. Foi nisso que eu pensei. E é justamente esse pensamento, Elo. É esse pensamento. É tipo se perguntar, tá, mas não precisa empurrar para algo cair. Exatamente. Tipo, Sócrates, ele. Tá, ele poderia ter caído sozinho, não? Alguém poderia ter empurrado ele, não? Sem ser Alcibiades? Entende? Então é basicamente isso. Bora ir pra outra. Outra. Ó. Essa daqui. Ó. Todo abacate é verde. O incrível Hulk é verde. O incrível Hulk é um abacate. Olha isso. Todo abacate é verde. O incrível Hulk é verde. O incrível Hulk é um abacate. Aliás, gente, isso aqui seria uma indução ou uma dedução? Antes da gente começar a responder essa questão. E aí, seria uma dedução, justamente, porque ele vai estar generalizando e vai dar uma especificação no final. Sendo que, minha gente, essa especificação, ela tá correta. Olha isso. O incrível Hulk é um abacate. E além do mais, olha a generalização que ele deu pra gente. Todo abacate é verde, minha gente. Sim, e o abacate, porque, minha gente, vocês têm que, tipo, forçar, vocês têm que procurar o erro mesmo. Tipo, abacate, existe abacate maduro, existe abacate verde, né? Que ele realmente vai estar verde, mas existe abacate maduro, existe abacate estragado. Mas, Cássio, tu tá extrapolando, mas só que se ele tá generalizando, eu também posso generalizar o que ele falou. Ele generalizou. Ele disse que todo abacate. Então, se ele falou todo abacate, são todos os abacates. Não tem essa não, todo é todo. Então, ele tá falando que abacate estragado, abacate podre, abacate maduro é verde. E é verde, pessoal. É verde. Isso aqui, ó. Abacate podre. Eita. Eita. Isso aqui, ó, é podre. Isso aqui é verde. É verde. Entende? Que quando ele colocar todo, ele tá falando de todos, todos, sem exceção. Então, olha isso. Todo abacate é verde. Um incrível Hulk é verde. Um incrível Hulk é um abacate. Todo argumento pode se tornar um sofisma. O que é um sofisma é uma falácia, um raciocínio errado ou inadequado que nos leva a conclusões falsas ou improcedentes, que é o que está aqui. O último parágrafo do texto, que isso aqui é um recorte de um texto, é um exemplo de sofisma, que é justamente isso aqui. Considerando que, da construção de que todo o abacate é verde, não se pode deduzir que só os abacates têm cor verde.
Esse é o tipo de sofisma que adota o segmento que adota o seguinte procedimento. E aí, qual é a causa desse sofisma? Olha o que ele fala. Considerando que da constatação de que todo abacate é verde, não se pode deduzir que só os abacates têm cor verde. E aí? Isso, pessoal. Generalização indevida. Ele está generalizando o positivo com o negativo. Ele está generalizando duas coisas que não tem nada a ver. Nada a ver. Além disso, ele traz essa generalização aqui do abacate de forma indevida, porque nem todo abacate é verde. E não é somente os abacates que é verde, sabe? Então é isso aí. É uma enumeração correta? Não tem uma enumeração aqui. É uma representação imprecisa? Não. Representação do quê? Qual é a representação imprecisa? Não. É exemplificação inconsistente? Qual é o exemplo que ele dá aqui? Nem um indicativo de exemplificação tem aqui. Então, generalização indevida, pessoal. Ele vai fazer uma generalização indevida. Vamos seguir. Agora, olha esse aqui. Esse aqui, vocês querem um tempinho para fazer, para colocar em prática mesmo, se tá manjando. Quer um tempinho para fazer, você sozinho. Sim, sim, pronto. Vou dar uns 3 minutinhos para vocês. Aqui, pronto. Pronto, façam aí. E aí? E aí? A, B, C, D ou E? Eita, gente, eita. Rapaz, vocês estão bom demais, viu? Isso aí, pessoal, letra A. Boa, show. Bora ler juntos. O raciocínio lógico faz parte do cotidiano.
Sempre que se conversa com outro, usam-se argumentos para expor e para defender pontos de vista. Entre os vários tipos de argumentos existe a falácia, que significa raciocínio incorreto com aparência de correção. Analise a situação a seguir. Sandro, engenheiro renomado e morador do bairro do Anil, em São Luís, Maranhão, vai ao Socorrão visitar um amigo doente. Ele normalmente não fica doente e por isso mesmo não precisou frequentar hospitais antes. Ocorre que, enquanto esteve nas dependências do hospital, de urgência e emergência, Sandro não viu nenhum médico, mas reparou na permanência de muitos doentes nas enfermarias e tantos outros espalhados pelos corredores. Após a visita, já em casa, comentou com seus familiares: por isso que não vou ao hospital me tratar. Os médicos nunca estão lá quando precisamos. E aí ele diz assim: a conclusão a que chega Sandro é um argumento falacioso, em razão de ser uma generalização, gente, porque é feita a partir de poucos fatos. É como eu disse, isso aqui ele vai tentar fazer uma indução, né? Ele vai tentar fazer uma indução e no final ele vai generalizar. Mas é como eu disse, gente, em uma indução, para a gente pegar esse específico e generalizar ele, a gente precisa de dados suficientes que mantenha ele firme, que dê coerência para essa generalização, sabe? Então, em muitas vezes a gente vai precisar até mesmo de uma enumeração de dados, certo? O que é uma enumeração de dados, Cássio? São vários dados, certo? Que sustentem essa generalização, certo? Não pode simplesmente fazer uma generalização das coisas, que é o que Sandro ele faz. Ele chega lá no hospital, vê bastante doentes e disso, apenas disso, ele generalizou que os médicos nunca estão lá para atender os doentes, os enfermos. Ou seja, ele faz uma generalização geral daquela situação que ele vive em um âmbito completamente diferente, né? Então, tipo assim, vê que ele fez uma generalização inconsistente. Como é que ele vai generalizar um episódio? Porque não é todo dia que ele chega no hospital. Se ele dissesse, todos os dias vou no hospital e isso acontece. Não. Foi uma vez que ele foi no hospital. Sabe? Então, tipo, a gente vê que a gente vê que há uma insuficiência, sabe? Para meio que sustentar essa generalização. E por isso é a letra A. Letra B. Uma ignorância da questão, porque desvia do assunto central tratado. Desvia do assunto central tratado, ok. Uma ignorância a gente pode até debater ali, mas porque desvia do assunto central tratado, nada a ver. Um argumento contra o homem, porque quem fala não merece confiança. Pelo amor de Deus. Uma petição de princípio, porque se supõe conhecer aquilo que é objeto em questão. Um argumento de autoridade, porque se reconhece os conhecimentos de alguém que não pertence à mesma área do assunto abordado. Nada a ver também. Letra A. Tá vendo, gente? Não é difícil, não. Não é difícil, cara. Não é difícil. Vamos pra mais uma. Mais uma. Mais uma. Cadê? Aqui. Não, essa aqui, ó. Essa aqui. Pronto. Essa aqui. Ó, leia a passagem da Poética, em que Aristóteles define a noção de reconhecimento no teatro grego da antiguidade. Aí começa assim: alguém que me é semelhante, semelhante a Electra, chegou, mas ninguém se assemelha a mim além do Orestes. Logo foi ele mesmo quem chegou. Olha a construção que ele faz, né? Alguém que me é semelhante, semelhante a Elétrica, chegou, mas ninguém se assemelha a mim, além dos Orestes, logo foi ele mesmo quem chegou. A passagem refere-se ao momento das Coéforas, tragédia escrita por Ésquilo
em que o personagem Elétrica reencontra o irmão Orestes. O reconhecimento ocorreu de acordo com: letra A, a intuição, capacidade de alcançar de imediato conhecimento. Não, né, gente? Ele dá esse reconhecimento. Olha o que ele diz aqui, ó. Chegou, mas ninguém se assemelha a mim, além de Orestes. Logo, foi ele mesmo quem chegou. Ou seja, olha essa conclusão que ele dá. Ele primeiro vai dar uma primícia aqui. Alguém que me é semelhante a Elétrico, chegou. Essa é a primeira primícia. Mas só que olha a segunda primícia. Mas ninguém se assemelha a mim além de Orestes. Portanto, foi ele mesmo quem chegou. Então, tá vendo que é uma construção ali? O idealismo transcendental. Formas a priori do entendimento. Idealismo transcendental. Meu Deus do céu, olha que viagem. O argumento metafísico. Metafísico, pessoal. O raciocínio dialético. Confronto metódico de teses contrárias. Qual é a tese contrária que está tendo aqui? O que é esse raciocínio dialético aqui? Não se encontra. Agora olha a letra E. O silogismo, operação do pensamento por meio de proposições encadeadas. Há um encadeamento, pessoal. Há uma dedução, há um encadeamento, há uma sequência, certo? Há uma conclusão baseado em algo que já foi apresentado, que no caso é a estrutura do nosso silogismo, como a gente já debateu sobre isso, né? Vai vir o silogismo, e o silogismo ele vai ter duas primícias e uma conclusão. A primícia maior, a primícia menor. A primícia maior vai ter o termo maior, a primícia menor vai ter o termo menor. Ambas vão ter o termo intermediário, o termo médio, que vão ligar os outros dois termos. E a gente vai ter a conclusão, né? A conclusão. Portanto, Sócrates é mortal. Beleza? Beleza? Vamos para mais uma. Ó. Dessa daqui. Para mais uma, essa aqui. Desde Aristóteles, o ideal da lógica tem sido encontrar as condições necessárias para que, de preposições verdadeiras, se obtenham conclusões verdadeiras. E é apenas o método dedutivo que oferece essa possibilidade e garantia. A dedução é um modo de raciocinar, argumentar e demonstrar em que a conclusão é uma consequência lógica das primícias. Aí diz assim: sobre a dedução é correto afirmar que parte Sobre a dedução, é correto afirmar que parte de primícias singulares para uma conclusão universal, primícias universais para uma conclusão singular, uma proposição singular para se chegar a outra singular, uma proposição universal e chega-se a outra universal. E aí, gente, como é que funciona a dedução? Letra A, B, C ou D? Isso aí, primícias universais, ou seja, uma generalização para uma conclusão singular, que a gente vai ter a nossa especificação. Belezinha? Show? E antes da gente para a nossa última questão, eu gostaria de falar com vocês sobre outro tipo de argumentação trazida por Aristóteles, que é o nosso analogismo, certo? O nosso analogismo, que foi trazido também por Aristóteles, a nossa analogia. A nossa analogia, certo? A nossa analogia. E o que vai ser analogia, minha gente? A analogia ela vai ser uma tese levantada em base na comparação. Na base na comparação. É só a gente trazer a analogia e sim, trazer para os dias atuais. Eu vou fazer uma analogia. Eu vou citar na minha redação. Vou citar na minha redação, sei lá, Portinari.
Eu vou fazer uma analogia entre Portinari e o tema da minha redação. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma ligação. E essa ligação, ela vai ser sustentada pela comparação, minha gente. Então, a analogia é uma forma de indução, certo? Ela é uma forma de indução. Ela é uma forma de indução. Ela é uma forma de indução. Ou seja, ela vai partir de um particular, mas só que ela não vai levar esse particular a uma generalização. Ela vai levar esse particular a outro particular. E esse outro particular vai ser similar ao primeiro. Similar ou igual ao primeiro. Por quê? Porque é sustentado pela comparação. É uma tese, é uma argumentação levantada, baseada pela comparação, pela semelhança. É o raciocínio por semelhança. É uma indução parcial, certo? É uma indução parcial. Que a gente vai justamente seguir de um singular, certo? De um singular, mas a gente não vai para um geral. A gente vai de um singular para um outro singular similar ao que a gente já tinha falado, certo? Então, a analogia, ela é feita com base na comparação. Beleza? Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu pensar aqui. Aqui, ó, eu contei um aqui, ó, uma do próprio Aristóteles, ó, uma do próprio Aristóteles. Assim como o selo deixa a sua marca na cera, a alma imprime sua forma no corpo. Aqui, ó. Pronto. Essa aqui é um exemplo de analogia. Olha isso. Assim como, minha gente, olha a comparação já seguindo. Assim como o selo, tá? Aqui é o selo. Assim como o selo deixa a sua marca na cera, ou seja, aqui o primeiro singular, o primeiro exemplo que ele dá, a alma imprime sua forma no corpo. Então tá vendo que tipo, ele não vai desse singular e traz uma generalização no final. Ele não parte para uma generalização. Ele parte para outro singular que vai ser similar ao primeiro já citado. Ele vai trazer uma comparação, ele vai trazer uma relação de similaridade, ele vai trazer uma relação de tecnicamente igualdade, beleza? Então, a analogia é uma tese baseada pela comparação, ok? Eu vou colocar no grupo, vou colocar no grupo esse documento, beleza? E para afinar nossa aula com chave de ouro, faça essa questãozinha aqui para mim, ó. 2 minutinhos e aí a gente faz junto.
E aí, gente, qual a alternativa? A, B, C, D ou E? E aí, e aí? Cadê, minha gente, as respostas? Entre D e E, D e E, D e E. Letra D, pessoal. Ó, argumento logicamente incoerente, pessoal. Logicamente incoerente. Sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de provocar eficazmente o que alega. Ou seja, ele tenta se manter, mas só que ele tem uma incoerência nele. É uma falácia, pessoal. Uma falácia. Uma falácia ou sofismo, tá? Pode vir como falácia ou sofismo. 2. Formas, forma de raciocínio lógico na qual há duas premissas e uma conclusão, pessoal. Só pode ser silogismo, gente. Silogismo sempre vai ter duas premissas, uma maior, outra menor e uma conclusão distinta destas premissas, ou seja, essa conclusão vai vai vir, entendeu? Vai se originar dessas duas premissas apresentadas, sendo todas pros, sendo todas proposições categóricas ou singulares. Terceiro, a afirmação acompanhada de justificativa ou com uma justa posição de duas afirmações opostas. Aí sim é o caso do argumento. É uma afirmação que ele vai dar lá e essa afirmação ela vai ter uma justificativa para fortalecer esse argumento ou como uma justa posição de duas afirmações opostas. Mas está vendo que tipo não há essa estruturação do silogismo, que é duas premissas para que tenha uma conclusão no final, tá vendo? Então por isso que não pode ser silogismo. O silogismo, minha gente, sempre vai ter essa estruturação. São duas premissas e uma conclusão. E quarto, aquilo que é proposto ou declarado, podendo ser verdadeiro ou falso. Uma preposição. Beleza? É isso, minha gente. Lembre-se, dedutivo, indutivo, do silogismo, né? Do silogismo, que muitas das vezes ele já é colocado como uma argumentação dedutiva, beleza? Então lembrem disso. Do silogismo, da dedução, né? Do silogismo dedutivo, da, da, da argumentação indutivo, né? Da lógica indutiva. Lembrem da analogia e também da falácia, certo? Da falácia ou do sofismo. Belezinha? Vejam os exemplos. Eu vou colocar mais alguns exemplos de analogia, alguns exemplos de indutivo, alguns exemplos de dedutivo no grupo para ajudar a fortalecer mais ainda. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Não saem da sala, porque João Pedro já está aí para dar uma linha de matemática para vocês daquele jeito. Vou colocar, pode deixar que eu vou colocar aquele resumo legal que só para dar aquela reforçada. Aí a gente vai dar um intervalozinho de 5 minutinhos, certo? Que nada, eu que agradeço vocês, foi muito, muito, muito massa. A gente vai dar um intervalo